Voltando ao caso da nossa cancela de hoje, nós vamos falar de quem? De Daniel Alves. Pois é, vocês sabem que por mais que eu queira me esquivar, por mais que realmente as histórias sejam chatas, porque a gente tem que falar desse universo, parece que a gente não consegue virar a página. Parece que a gente não consegue sair dessa história. Mas a gente não consegue sair dessa história porque todos os dias alguém abastece a imprensa com alguma informação. Ou seja, agora ele resolveu fazer completamente toda a versão, mudou toda a versão de tudo que ele disse até hoje e começou a realmente tentar se defender. Mas eu quero ler com vocês, eu quero trazer para vocês essa informação, que foi inclusive tudo o que o próprio Daniel Alves disse em juízo. Então vamos lá? Olha só, Daniel Alves tem suposto áudio vazado sobre a acusação de estupro. Depois de dar uma entrevista exclusiva falando sobre a acusação de estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, no final do mês passado, onde se defendeu, Daniel Alves voltou a dar sua versão do caso, desta vez diante do juizado de instrução de Barcelona. E as declarações do jogador teriam sido gravadas e um suposto áudio do depoimento foi revelado pelo programa Código 10 da TV espanhola. Primeiro, o atleta fala sobre o que sentiu ao conhecer a moça. Abre aspas, Daniel Alves falando. Fomos levados à mesa 6 da boate, que fica aberta a todo o salão. Falei com o Bruno, que é um meu amigo, e voltamos a fazer um gesto para o garçom. E em seguida, ele convidou as 3 mulheres. Estávamos nos divertindo e depois houve uma atração sexual, fecha aspas, e afirmou o jogador. Logo depois, ele relatou detalhes do encontro íntimo, abre aspas. Quando entramos na cabine do banheiro, olha só, ficamos de frente um para o outro, ela me beijou, começou a tirar as minhas calças e eu a ajudei a tirar as dela também. Ela me sentou e começou a fazer sexo oral em mim. Não aconteceu nada que não quiséssemos. Sempre a tratei com muito respeito, continuou Daniel Alves. E continuou também o seu relato. Abre aspas, perguntei 2 vezes se ela estava gostando e ela me disse que sim. Foi quando ela se virou de costas para mim e juntou nossas partes íntimas. Aí pronto, chegamos a finalizar. Levantei, ela estava em cima de mim e acabei ejaculando fora de seu órgão. Nem no banheiro e nem na cabine. Me disse para parar e com nenhuma ação, disse ele. Na gravação, o jogador contou que acredita que a moça ficou chateada com ele. Abre aspas. Saí da cabine e depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade dela, que tinha ou não a ver com a minha, analisou. Acusando de dar muitas versões para o que aconteceu no banheiro da casa de shows, Daniel reconheceu que mentiu em seu primeiro depoimento. Segundo ele, quando negou ter se relacionado sexualmente com a jovem de 23 anos, ele estava tentando salvar seu casamento com Joana Sanz. Abre aspas, não posso ratificar minha primeira declaração. Nesse dia tinha uma obsessão que era proteger meu casamento e proteger a mulher que amo. Mentira! Você tinha vontade de enganá-la. Essa é a verdade. Porque se você não tivesse numa boate em Barcelona, e eu volto a frisar, você com família, com filhos e enfim, com tudo ao seu dispor, você devia estar dentro da sua casa. Você não tinha que estar em boate com uma rede de amigos, entre aspas, porque todos saíram livres da história e quem ficou realmente em cana foi você. Então, se você tivesse realmente respeitado a sua esposa, os seus filhos, o ambiente, aquilo que você representa para o futebol, para a sua profissão, para o mundo e inclusive para a Espanha, você não teria feito isso. Você teria realmente lidado e pensado com a sua cabeça de cima e teria voltado
voltado para sua casa e teria ficado exatamente junto com a sua família, que era o lugar aonde você deveria estar. E não simplesmente você dando uma de gostoso, se bancando na frente dos coleguinhas, porque é dessa forma que a gente vê esses jogadores de futebol, infelizmente. E aí o que acontece? Para você dar uma de gostoso, você quis bancar toda essa história e depois levou a menina para a cabine do banheiro e a gente sabe exatamente o que aconteceu. Então, bem feito, você foi o responsável por isso. Você fez isso acontecer. Porque se nada tivesse acontecido, uma hora dessa você não estaria atrás das grades. Porque você é burro. Essa é a grande verdade. Porque você, em nenhum momento, você parou para perceber ou para avaliar o que você representava, não somente na sua vida pessoal e como jogador, mas o que você representaria talvez para sua família também. E para sua família, para sua mãe, para os seus pais, para os seus primos, seja lá para todo mundo que fosse. Você não pensou em nenhum momento sobre isso. Você quis sim resolver o seu problema ali. Você quis resolver o seu problema machônico, talvez, ali naquele local. E foi assim que você, infelizmente, acabou atrás das grades. Porque você viu que o jogo virou, e virou bonito e bem feito. Tomara que você não fique só 4 anos, mas tomara que você seja acusado realmente e o tribunal te condene a mais 4 e você fique durante 8 anos em cana justamente por causa dessa historinha. Mas sabe por quê? Porque se eu fosse juiz, eu já te penalizaria justamente pela sua burrice. Isso sim, por você ter família, por você ter filhos, por você... Não estou dizendo aqui, eu não quero colocar aqui que todo homem ou mulher tem que ser santinho, enfim, não é isso. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo da nossa vida em primeiro lugar. Principalmente num cara como o próprio Daniel Alves, que tanto representa. Ele não estava simplesmente colocando a vida dele em jogo, ele estava colocando a vida de centenas de pessoas. Vocês sabiam que tem uma empresa aqui em São Paulo, que inclusive era do Daniel Alves, que empregava mais ou menos umas 150 pessoas, 150 funcionários? Todos foram demitidos porque a empresa fechou. Fechou justamente por causa dessa história. Sabe por quê? Porque agora ele está preso, não tem como bancar todas as questões. Então, ou seja, ele não pensou em nenhum momento sobre tudo o que ele estava fazendo. Ele não pensou que ele estava jogando no lixo não só a carreira dele, mas a vida de outras pessoas também. A responsabilidade tem que ser dele sim. A responsabilidade tem que valer a pena. E ele simplesmente olhou para baixo, viu que funcionou e foi lá e resolveu o problema dele. Triste e pobre menino rico. Essa é a grande verdade. E agora não adianta ter dinheiro, não adianta pagar bons advogados, que inclusive ele está se defendendo, porque o próprio advogado do Lionel Messi, no qual ele também contratou e pagou milhões para o advogado, largou o caso, abandonou o caso, porque viu que não tem muito o que fazer. Ou seja, agora está na cabeça dos juízes, agora está na cabeça da justiça espanhola. O que eles acharem que eles vão fazer, vai estar feito. E eles estão trabalhando com o benefício da dúvida, talvez, de ele poder realmente tentar reverter a situação, o que eu acho extremamente difícil e complicada. Porque, e volto a frisar, quando ele diz que ele mentiu no primeiro depoimento para tentar salvar o casamento dele, que idiota, que mentirinha mais cretina. Sabe por quê? Se você quisesse salvar o teu casamento, você estaria dentro da sua casa, com a sua mulher e com os seus filhos. E não simplesmente numa boate, levando mulher de 23 anos para a cabine para você se satisfazer da forma como você relatou aqui. Nojo dessa história.